Aquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs? A liturgia da palavra de hoje nos fala sobre o sentido cristão do sofrimento e sobre a mão poderosa de Deus. A primeira leitura nos apresenta o livro de Jó. Vocês conhecem Jó? Ele é um personagem que é temente a Deus e ele é agraciado com uma série de bênçãos na sua vida. Ele tem paz, tem prosperidade, tem uma bela família, tem filhos, tem terras, tem gado. E aí Satanás fala com Deus: mas o teu filho Jó, ele te louva porque ele está na prosperidade. Quero ver se você tirar a sua mão por sobre ele e vir a desgraça na vida dele, se ele não vai se afastar de ti. Aí Deus fala: tá certo, então vamos ver, vamos testar Jó. E aí acontece que Jó, ele é tomado por sofrimento. Ele é tomado por uma enfermidade, ele perde as suas terras, o seu gado, a sua família é atingida também por necessidades, por adversidades. E aí os amigos de Jó, naquela perspectiva judaica, falam assim: ele deve ter pecado, porque a bênção de Deus não está mais com ele. Mas Jó, ele não pecou. E ele proclama: o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. E depois que ele é provado, Deus depois vem e lhe restitui, pela sua fidelidade, pela sua confiança, e restitui uma prosperidade ainda maior, bênçãos e paz na sua família. Nesse sentido, nós nos perguntamos sobre o sofrimento. Qual é a origem do sofrimento humano? Será que é Deus que é a origem do sofrimento humano? Será que Deus é a origem do mal? Será que é o nosso pecado? Bem, São Paulo e a igreja vão nos ensinar que existe um valor redentor, um valor salvífico no sofrimento. Nós completamos na nossa carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo na cruz. Muitas vezes nós vemos em seitas, em algumas denominações cristãs, esse slogan: pare de sofrer. E, sobretudo, as pessoas pobres, as pessoas sem instrução, elas são dominadas e conduzidas por essa falsa pregação, a ilusão de uma vida sem sofrimento e a ilusão de uma vida baseada apenas na prosperidade aqui na terra, sem uma perspectiva sobrenatural. O sofrimento, muitas vezes ele faz parte da nossa condição limitada de seres humanos. Nós somos criaturas que somos corpo e alma, e
o nosso corpo, à medida que ele vai passando o tempo, ele naturalmente ele vai envelhecendo, e vem as condições da nossa limitação humana que nos ajudam a entender que Deus é o nosso Criador, que apenas Deus é absoluto, que nós, a nossa juventude, a força dos nossos músculos, não pode ser o nosso Deus, que nós vamos viver 80, 90 anos, os que forem mais fortes, e depois vamos apresentar esse corpo diante de Deus. E nós temos que ter essa perspectiva da morte, que é um dia que vai valer a pena ser vivido, que é a nossa passagem, é o dia do nosso nascimento para o céu. Por outro lado, o sofrimento, muitas vezes, então a gente vê que nem sempre o sofrimento é negativo. O sofrimento, às vezes, ele é providencial, ele nos ensina, ele é pedagógico. As pessoas, às vezes, dizem, a gente se aproxima de Deus ou pelo amor ou pela dor. E às vezes as pessoas se aproximam de Deus porque vem um sofrimento, vem um câncer, vem uma doença na família, um filho que está entregue às drogas, vem um desemprego, e a gente recorre a Deus. Senhor, a minha barca está afundando, está uma ventania forte, as ondas estão batendo contra a minha vida. Socorro, Senhor, porque tu estás dormindo? E aí a gente também entende que muitas vezes o sofrimento, ele é consequência do pecado, dos erros do ser humano. Deus não deseja o mal, né? Deus nos criou para comunhão com Ele, mas o ser humano às vezes escolhe o caminho sem Deus, pelo pecado, né? Pelo afastamento do Senhor. Deus não deseja as guerras, irmão que mata irmão, ucraniano lutando contra russo e vice-versa, ou israelenses e palestinos, nem desejava que Caim matasse Abel. Mas tudo isso, ele vem do pecado e das nossas escolhas equivocadas. Então Deus não é o autor do mal, mas se Deus permite o mal, é porque Ele pode tirar um bem maior do mal, né? É o que acontece com o pecado de Adão e Eva. A gente diz, ó feliz culpa, que nos valeu tão sublime redentor. Pelo erro de Adão e Eva, naquela representação de fé do livro do Gênesis, que representa a humanidade que se afasta de Deus. Pelo pecado, Deus envia o seu Filho para nos redimir e para nos salvar. Então nós pensamos no sofrimento. Onde está Deus? Eu estou sofrendo. A barca está afundando. A minha vida precisa de ajuda. Deus, por que você está dormindo? Onde está Deus? Na Segunda Guerra Mundial, quando os judeus foram levados às câmaras de gás, onde estava Deus quando os aviões dos fanáticos muçulmanos atingiram as Torres Gêmeas de Nova York? Onde estava Deus naquele momento de sofrimento, quando você sofria na tua vida e enfrentava um desespero? Bem, Deus, Ele estava na cruz, assumindo a nossa humanidade e sofrendo conosco, com compaixão, e assumindo as nossas dores e os nossos sofrimentos, e os conduzindo para a redenção, os conduzindo para a ressurreição, apresentando os nossos sofrimentos com Ele, que sofre conosco na cruz, para que esse sofrimento seja redentor, seja salvador e nos conduza à ressurreição da glória no céu. Então, quando existe o sofrimento na nossa vida, Deus não está dormindo. Ele aparentemente está na barca, deitado num travesseiro, mas Ele está lá. Ele está conosco. Deus é o Emanuel, o Deus conosco. Ele promete, estou convosco todos os dias. Todos os dias. Eu não te abandono num só momento. Tem aquela poesia das pegadas na areia, né? Quando pareceu que você caminhava sozinho, é porque Jesus estava te carregando nos braços. Nosso Senhor não nos abandona e Ele está sempre pronto para dizer na nossa vida, para as tempestades e para as ondas: silêncio,
cala-te, porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, não perde batalhas. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o vencedor da morte, do sofrimento e do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.